Fala concurseira, professor Fábio por aqui, tudo bom? Vamos para mais um esquenta para o concurso do Detran. E agora, pessoal, nós vamos ter um esquenta de direito constitucional. É uma das nossas apostas para o concurso do Detran. Você sabe, há muito tempo que o órgão não realiza um concurso público e todos os concursos, né, do Brasil, ou sua grande maioria, tem direito constitucional. E aí, resolvemos fazer esse aulão hoje, diferente um pouco dos outros aulões, porque a gente vai ter um pouquinho de teoria para você conhecer, para você que nunca viu, depois vai resolver questões, beleza? Então, sem maiores conversas, vamos embora. Pessoal, hoje, né, o nosso aulão, ele vai focar entre o artigo 1º e o artigo 4º da Constituição, certo? Então, eu trouxe aqui para que você conheça, para quem nunca teve o contato, vai ser uma aula um pouco rápida, certo? Para depois a gente fazer questões, né? Como não é uma aula de turma, então a gente tem que ser mais rápidos, né? E aí eu trouxe um slidezinho aqui em branco, ó, para a gente colocar aqui, ó, artigo 1º, artigo 2º, artigo 3º, artigo 4º. Pessoal, se direito constitucional estiver no concurso do Detran, eu acredito que está na matriz, certo? Com certeza, do artigo 1º ao artigo 4º estará contemplado. Se a banca for FUNCERN, se a banca for COMPEV, as questões elas já são um pouco conhecidas de como eles abordam, beleza? Então, nós temos a Constituição de 88, então eu vou dar só um pouquinho aqui de teoria. Nós temos a Constituição de 88, né? E aí nós temos, ó, prestem bastante atenção, o título 1. O título 1, ele fala dos princípios fundamentais, certo? Então, veja, quando eu tenho aqui, deixa eu descer para onde a gente está fazendo, ó, a gente tem aqui, ó, o título 1. Esse título 1, certo? Não pode ser confundido com o artigo 1º. Eu já vi questões que pegam o título 1 dos princípios fundamentais e dizem que é do artigo 1º. Veja, eu tenho um título, certo? Eu tenho um título aqui, ó, que eu vou ter dentro desse título o artigo 1º, daqui a pouco a gente fala dele. O artigo 2º, preste atenção, nós vamos ter, além disso, pulei aqui, o artigo 3º e o artigo 4º. Então, no título 1, nós temos 4 artigos, certo? Então, não confunda. Eu já vi diversas questões dizendo que o artigo 1º são princípios fundamentais. Aí você vai ter que tomar muito cuidado. Por quê? Porque o artigo 1º está falando de fundamentos, os pilares do Estado Democrático de Direito. Certo? Então, você vai ter que ter muito cuidado, muita leitura para ler questão por questão, certo? Alternativa por alternativa. Se o seu examinador afirmar que o artigo 1º são princípios fundamentais, não deixa de ser, já que está dentro do título, princípios fundamentais, certo? E aí, a sua resposta, nós temos, vamos supor, 4 alternativas. Dentro das 4 alternativas, 3 são de outros artigos e uma é do artigo 1º, portanto, se for perguntado do artigo 1º, provavelmente será esse o gabarito. Agora, tome cuidado, porque o artigo 1º, nós temos os fundamentos, certo? O que são os fundamentos, pessoal? É a base, certo? Ó, base. Os fundamentos são a base. A base de quê? Vamos voltar. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel, certo, pessoal? O Estado, a República, ela não é diluível, certo? Portanto, ó, pela união indissolúvel de quem? Dos Estados. Ah, o Rio Grande do Norte quer ficar independente. Não pode. Municípios. Ah, Mossoró quer se tornar um Estado. Não pode. Lá na frente da Constituição, a gente vai ver que os municípios, né, eles podem criar novos municípios, podem se juntar, um Estado pode se dividir mais ainda, mas é outra situação.
Tornar-se independente? Não. Do Distrito Federal, portanto, a união dissolúvel dos municípios, do Distrito Federal e dos estados constituem Estado democrático de direito. E esse Estado democrático de direito, ele tem 5 fundamentos, certo? Que são as bases. Para vocês que são contemporâneos da minha época, né? Mas se bem que esse anime ele é atemporal, vocês sabem que naquela saga dos Cavaleiros do Zodíaco, nós tínhamos uma das fases, né? Era a fase de Poseidon, que é o deus do mar, né? E aí, na fase de Poseidon, é bem interessante que os cavaleiros, né? Os cavaleiros de Atena, eles iam para debaixo do mar. Então, prepare-se, né? Agora vocês vão entender por que eu não fui para a engenharia, certo? Imagine que aqui é o fundo do mar, certo? E aqui, ó, aqui acima, tudo isso aqui é o mar, certo? Presta atenção. Quando os cavaleiros do Zodíaco foram para a fase de Poseidon, esse mar, que ele estava no fundo do mar, que não tinha água, certo? Esse mar aqui, ele era segurado por pilares. E aí, cada pilar era protegido por um general marinho, certo? Então, veja, aí cada cavaleiro do Zodíaco ia lutar contra um general marinho para derrubar o pilar e assim, com o tempo, vencer Poseidon. Resumindo, trazendo para cá. Se eu estou dizendo que os fundamentos são a base, então entenda que, vamos supor que o MAC seja o Estado Democrático de Direito, certo, do Brasil, e cada um desses pilares aqui, ó, são os seus fundamentos. Certo? Então, toda a nossa Constituição, nosso Estado Democrático de Direito, ele está aqui, ó, ele está sendo protegido pelos fundamentos. Certo? E eu não vou aprofundar, porque a gente está em série de aulão, mas então a gente iria falar da soberania, certo? O que é a soberania dentro do Brasil, o que é a soberania fora do Brasil, certo? Nesse momento, eu preciso que você memorize, porque, a depender da sua banca, você vai ter que ter esses fundamentos na sua cabeça. O primeiro grande fundamento que nós temos é a soberania do Estado brasileiro. Nós temos como segundo a cidadania. Muita atenção nesse terceiro aqui, ó, dignidade da pessoa humana. Ele é um elemento coringa. Por quê? Porque ele serve para praticamente tudo. Tudo que você possa imaginar, você dá para tirar a dignidade da pessoa humana, certo? Então, veja, a dignidade da pessoa humana, e aí eu vou colocar aqui um asterisco para você prestar atenção. Porque daqui a pouco a gente vai retomar um negócio que as bancas também costumam enganar vocês. Certo? Então, eu tenho a soberania como fundamento, a cidadania como se aqui tivesse a cidadania, aqui tivesse dignidade da pessoa humana, aqui e por aí vai. Entenderam, Bizu? Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. O Brasil tem como fundamento a valorização social do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político, certo? Pluralismo político, pluralismo de ideias, de concepções dentro do Estado Democrático de Direito, que é o que a gente vive, certo? Parágrafo 1, todo poder emana do povo, e o exército por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. Claro que a gente tem previsões em que a eleição para os nossos representantes, por exemplo, para o presidente, ela é feita diretamente pelo Congresso, mas eu não vou adentrar nessa matéria porque não nos cabe nessa sistemática de aula, beleza? Então, para você que vai fazer, ó, DETRAN, IPE, CEASA, Polícia Penal do Rio Grande do Norte, memoriza o artigo 1º. Memoriza. Aí nós temos qual avançar? Nós temos o artigo 2º, que ele vem falando que popularmente se chama de separação dos poderes, né? Claro que é academicamente isso, porque o poder ele não se divide, nós temos uma divisão orgânica de funções dentro do poder, o poder é uno, né? Mas, enfim, são poderes da União independentes, ó, aí a gente começa a falar, pessoal, de independência. Veja que estados e municípios DF, eles são autônomos, eles não são independentes.
Porém, no artigo 2º eu digo que são poderes da União, independentes e harmônicos, quer dizer, eles devem viver em paz, né? Quem? Harmônicos entre si. Quem? O legislativo, o pessoal que está votando as nossas leis, criando nossas leis, de uma forma bem ampla, pessoal. Claro, eu não estou falando aqui de função típica, de função atípica, eu estou dando aqui bizus para, principalmente, quem está começando agora a estudar. O executivo e o nosso poder judiciário. Nós temos 3 poderes constituídos, certo? Que são independentes e harmônicos. É o legislativo, é o executivo e é o judiciário. Acabou-se. Você vai ver algumas pessoas falando de 4º poder. Você vai ver pessoas falando de poder paralelo. Isso aí ou é algo criado pela imprensa, certo? Para exemplificar alguma coisa, ou é alguma instituição, alguma situação que quer se igualar a esses poderes. Para o seu concurso, constitucionalmente assegurados, nós temos o legislativo, nós temos o executivo e nós temos o poder judiciário. Beleza? Tranquilo. O artigo 2º, em provas, letra de lei, ele não costuma cair muito, certo? Porém, o artigo 1º, com seus fundamentos, o artigo 3º, o artigo 4º, sim. Olha no artigo 3º, o que é que nós temos? Objetivos fundamentais, pessoal. Objetivos fundamentais, certo? Quais são os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil? E aí você vai ter que aprender, você vai ter que memorizar. Professor, ele vai me perguntar nos concursos do Rio Grande do Norte, ou qualquer outro concurso que eu vou fazer, polícia militar, polícia penal, enfim, né? Essa matéria cai em quase todos os concursos. Ele vai perguntar o que é construir uma sociedade livre, justa e solidária? Não. Ele vai pegar o construir uma sociedade livre, justa e solidária, e ele vai lhe perguntar se isso é um fundamento da República, se isso é um objetivo fundamental, se isso é um princípio das relações internacionais, se isso é um direito fundamental do artigo 5º. É assim que a sua banca vai perguntar a você. Beleza? E aí eu tenho, construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento o quê? Nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e, preste atenção, regionais, certo? Por isso que a gente vai ter aí políticas de fomento em determinadas regiões do país. Eu pego uma região que ela não é desenvolvida socialmente, que ela não é desenvolvida economicamente, que ela não é... O que é que eu faço? Eu levo incentivos para aquela região para desenvolver. Então, eu dou incentivos fiscais, eu dou incentivos de todas as formas para pegar aquela região e conseguir melhorar o IDH daquela região, para conseguir melhorar a vida daquela população local. Então, por isso, às vezes, né, a depender de como a política for feita, nós temos a implementação de indústrias, nós temos a implementação aí de fábricas, indústrias, até mesmo determinados órgãos públicos, certo? São instalados em determinadas regiões para fomentar que aquela região ela se desenvolva, certo? Dentre outras situações. Então, dentre os objetivos fundamentais que eu tenho na República Federativa do Brasil, eu tenho como meta erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir, pessoal, a essas desigualdades. Se eu pego a região com muita seca, eu vou fomentar aquela região, seja com a agricultura, seja com um incentivo a uma indústria agropecuária para se instalar naquela região. Enfim, nós temos diversos tipos de política. E promover o bem de todos, e aí, olha como é amplo aqui, promover o bem de todos, sem preconceito da origem, não interessa se é estrangeiro, se é nacional, raça, não interessa se é branco, preto, moreno, mameluco, cafuço, caboclo, não vamos ter diferenciação por sexo, certo? Então, homens, mulheres, e mais recentemente ampliando, né? Ampliando o leque de direito para as pessoas trans e outros das siglas LGBTQI, CNPJ, é uma sigla do tamanho do mundo. Cor, né? Na verdade, nós temos a raça e nós temos aqui, ele fala de cor, né?
Eu acho esquisito, eu sempre disse isso, eu acho esquisito quando ele fala raça. Porque raça é a raça humana, certo? Nós temos raça, quando a gente vê variação, por exemplo, nos animais. Né? Nós temos os cachorros, por exemplo, mas nós temos diversas raças de cachorro. Né? Você tem um maiorzinho, você tem um menor, você tem um peludo, você tem um grande, você tem um mais feroz. Ó, você pega um pitbull, um pinche, um pastor alemão, um pastor belga, que é falei que só, agora eu esqueci como é o nome. Enfim, você tem várias raças de cachorro. Mas ser humano, você já viu um ser humano com 3 pernas? Um ser humano com 3 braços? 2 cabeças? Não tem. Então, a gente tem uma raça que é a raça humana, certo? Se a gente estivesse falando da questão da cor, eu ficava até calado, como eu disse anteriormente. Então, a cor branca, negra, parda, mameluco, cafuço. Agora, a raça, até os meus parcos conhecimento do direito vão, nós só temos uma raça, que é a raça humana. Mas, enfim, a idade e quaisquer outras formas de discriminação. Então, ele vai promover o bem de todos, e essa promoção do bem de todos, ela tem que ser sem a parte do preconceito. Suas bancas vão cobrar. Eu só gosto das bancas que cobram letra de lei. AOCP, IBAD, anote aí, IBAD, FCC, anote aí, COMPERV, IBFC, anote aí, IDECAM, IDECAM, deixa eu ver outra. Não, basicamente essas. IGEDUC, né? IGEDUC. Aí nós temos o Quadrix, que também ele usa a letra de lei. Pronto. Então, a gente está falando de quase todas as bancas. O S, né? SEV, na verdade, né? Que é a comissão lá para os concursos do Ceará. Basicamente, a gente está caminhando aqui por todas as bancas, beleza? E aí nós temos o artigo 4º, pessoal, que o artigo 4º, ó, a República Federativa do Brasil rege nas suas relações internacionais. Então, ó, o artigo 4º são princípios nas o quê? Nas relações internacionais. Quais são os princípios das relações internacionais? Aí você vai tomar cuidado, porque o seu examinador, ele é um cara do mal. Ele costuma misturar o artigo 1º com o artigo 4º, certo? Então, você vai tomar cuidado aqui, ó. Você vai tomar cuidado com isso aqui. Por quê? Porque eles costumam, certo? Basicamente, misturar o artigo 1º com o artigo 4º. Por quê? Veja, qual é o princípio da relação internacional? Independência nacional. Aí ele pega a soberania, que é um fundamento, e tenta confundir você. Prevalência dos direitos humanos é um princípio das relações internacionais. Aí o que é que nós temos no artigo 1º, inciso 3? Dignidade da pessoa humana. Certo? Então, cuidado, certo? Cuidado, porque quem está pegando agora tem que memorizar artigo 1º, 3º e artigo 4º, para não cair nas pegadinhas. Autodeterminação dos povos, não intervenção, o Brasil é um país muito pacífico, igualdade entre Estados, defesa da paz, solução pacífica dos conflitos, tudo isso são princípios que o Brasil adota em suas relações internacionais. Repúdio ao terrorismo e ao racismo, esse tema está muito em moda, o tema terrorismo está muito em moda nos últimos dias no Brasil. Se eu fosse você, que vai fazer os concursos em 2026, eu prestaria bastante atenção. A Constituição fala sobre racismo, perdão, racismo não, fala também sobre racismo, que é o próximo tópico, mas fala sobre terrorismo em 2 pontos, certo? Então, preste bastante atenção. E racismo também. Racismo está lá no artigo 5º, terrorismo está no artigo 5º, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade e concessão de asilo político. O artigo 5º também fala um pouco sobre isso. Beleza? Então, preste atenção. Artigo 1º e artigo 4º, as bancas adoram juntar um com o outro para que você possa errar. E aí, vamos treinar? Vamos treinar, né? Durante o seminário de Direito Constitucional, um renomado jurista discorre sobre os vetores que orientam a atuação da República Federativa do Brasil no cenário externo. E agora eu não disse nada, né? Ao analisar um caso hipotético de concessão de abrigo
a um estrangeiro perseguido por crime de opinião, opa, crime de opinião, em seu país de origem, o palestrante afirma que tal ato encontra amparo direto em um dos princípios que regem as relações internacionais do Brasil. Opa! Então, ele já diz aqui na questão, de acordo com o artigo 4º, a gente acabou de ler um pouco sobre ele, a assertiva do jurista baseia-se no seguinte princípio. Pessoal, construção de uma sociedade livre e justa. Uma sociedade livre. Qual é o artigo? Prevalência dos direitos humanos e concessão de asilo político. Qual artigo? Dignidade da pessoa humana e pluralismo político. Qual artigo? Garantia do desenvolvimento nacional e erradicação da pobreza. Vamos de baixo para cima? Garantia do desenvolvimento nacional e erradicação da pobreza. Professor, eu lembro. Isso aqui é o artigo 3º. Perfeito. Dignidade da pessoa humana e pluralismo político. Professor, eu lembro. Lembrei, ó. Isso aqui, professor, é o artigo 1º. E ele quer o artigo 4º. Construção de uma sociedade livre, justa e igualitária. Construir. Ah, professor, aqui é o artigo 3º também, eu lembro. Portanto, pessoal, ó, letra B, ó, prevalência dos direitos humanos e concessão de asilo político. Tá vendo como a questão brinca com os artigos 1º, 3º e 4º? O artigo 4º da Constituição, lista os princípios do qual o Brasil rege as relações internacionais, a concessão do asilo político que está expresso no inciso 10, a prevalência dos direitos humanos no inciso 2. Olha como é interessante. Pegou o bizu? Próximo. O governo federal lança um programa robusto de infraestrutura focado nas regiões Norte e Nordeste, com a justificativa expressa de diminuir o abismo econômico existente em relação às regiões Sul e Sudeste. Ele está querendo fomentar, certo? Ele está querendo incentivar que essas regiões Norte e Nordeste elas se desenvolvam. Ok. Sob a ótica do artigo 3º, e esse examinador aqui foi bom, pessoal. Sabe por quê? Porque ele colocou o artigo. Às vezes, deixa eu ver se eu consigo editar aqui. Deixa eu ver se eu consigo editar para vocês verem como é que a banca faz. Só um momentinho. Não vou parar a gravação, certo? Para vocês verem como é que a banca faz. A banca, às vezes, faz isso, ó. Sob a ótica da Constituição, ó. Peraí, acho que vai aparecer aí agora a edição. Olha, tá vendo? Sob a ótica da Constituição Federal, tá vendo? Então, assim, ele não cita, certo? As bancas, normalmente, elas não vão citar o artigo. Sob a ótica da Constituição Federal, a medida governamental descrita visa concretizar os seguintes dispositivos. Veja, ele lançou um caso. Ele lançou um robusto programa de infraestrutura, rodovias, enfim, duplicação de rodovia, e dentre outros programas, né? Focado na região Nordeste, construção de açudes, construção de indústrias, enfim, dá todo o suporte para que as indústrias possam ir. Né? Você sabe que quando tem uma indústria instalada, nós temos que ter diretos e indiretos. Porque a indústria que ela foi instalada, ela vai gerar, por exemplo, vamos pegar o Mossoró aqui, o exemplo. Instalou-se aqui um call center. Mossoró tem um call center chamado AIC, certo? Mas acho que tem lá 500 funcionários, é mais? Não, é mais. Acho que é mais. Deve passar de 1.000, 2.000, mas assim, não sei, eu não sei quando, mas é muito, porque eles funcionam 24 horas por dia, né? E aí, será que os empregos que são criados na AIC são apenas na verdade, não vou falar de emprego, mas a movimentação financeira que a cidade ganha é somente com os, vamos botar 1.000 funcionários que a IC tem? Não. Porque eu movimento a cidade, ó, mais pessoas irão utilizar os transportes, seja público, seja privado, seja por app, para ir trabalhar. Aquelas 1.000, 2.000 pessoas que estão trabalhando fomentam o comércio local. Aquela lanchonete que se instala em frente a um call center, a uma indústria, começa a movimentar aquela economiazinha local e por aí vai, certo? Então, vamos lá. Sob a ótica da Constituição Federal, a medida governamental descrita visa caracterizar o seguinte dispositivo. O fundamento dos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Será, pessoal, que é isso?
Bem, o princípio da não intervenção e igualdade entre Estados. Você tem que ser frio quando você está fazendo suas questões. Tá? Será que um programa de infraestrutura para melhorar a região norte-nordeste, será que foi baseado no princípio da não intervenção e igualdade dos Estados? Não, até porque isso aqui é lá do artigo 5º, do artigo 4º, né? Do artigo 4º, princípio nas relações internacionais. O objetivo fundamental é reduzir as desigualdades sociais e regionais. Opa! Aí você na prova bota aqui, ó, um asteriscozinho. Por que isso é importante, professor? Porque quando você volta, você está lendo, né? Você voltou ao seu campo de visão, você, eita, peraí, marquei essa daqui. Para não perder, pessoal, isso é técnico. O fundamento da soberania nacional. Pessoal, ajudando um Estado a se desenvolver ou se igualar a outro Estado, estou falando de Estados da Federação do Brasil, né? Estados da República Federativa do Brasil. Será que eu uso esse programa robusto de infraestrutura com fundamento na soberania nacional, do artigo 1º? Nada a ver, certo? Nada, nada, nada a ver mesmo, certo? Então, veja, com o que é que a gente fica? A gente fica com a letra a gente fica com a letra A, certo? E a gente fica com a letra C. O fundamento dos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Isso aqui é do artigo 1º, certo? Então, a gente vai ficar com 3, ó, que é o objetivo fundamental, reduzir as desigualdades sociais e regionais. E como é que ele vai fazer isso? Criando um programa robusto de infraestrutura focado nas regiões que mais necessitam de uma repaginada na sua estrutura para atrair, capilarizar investimentos. Simples. Certo? O caso concreto, esse caso de situação para diminuir disparidades entre regiões, o artigo 3º, 3, fala justamente sobre isso. Chegamos já na questão de número 3, pessoal. Em um cenário de crise institucional, um dos poderes da República tenta interferir diretamente no funcionamento administrativo do outro, impondo regras de organização interna sem previsão constitucional. Para não dizer que estamos fazendo aqui politicagem, vamos dar o exemplo do Poder Executivo ditando regras dentro do Poder Legislativo. Pronto. Certo? Então, o Poder Executivo dita regras de organização administrativa para o Poder Legislativo sem previsão constitucional. E aí, óbvio que isso há uma violação, certo? E aí, pessoal, a questão, ela queria saber, basicamente, se você memorizou o texto da lei, ó. A conduta viola frontalmente o artigo 2º da Constituição Federal, de 88, que estabelece a relação entre legislativo, executivo e judiciário da seguinte forma. São poderes da União, soberanos e subordinados hierarquicamente. Soberanos, não, eles são independentes. E subordinados? Subordinados não. Certo? Não existem. São poderes independentes e autônomos entre si. Você já coloca um asterisco aqui. Mas leia o resto. Por mais fácil que a questão seja, leia tudo. São poderes da União autônomos e concorrentes em todas as competências? Não. São poderes da União absolutos e ilimitados, apesar de termos críticas sobre isso, mas para a sua prova não são absolutos nem ilimitados, certo? Portanto, ficamos com a nossa letra B. Tranquilos? Que tem explicação, né? Independência, não há hierarquia ou subordinação. Um não manda no outro. Harmonia, deve colaborar reciprocamente. O sistema do check and balance. Vamos embora. Quarto, Hunter 04. Considere que o Brasil, visando fortalecer sua economia e os laços culturais com os países vizinhos, assine um tratado multilateral para a criação de facilidades alfandegárias e livre circulação de pessoas na América do Sul. Segundo o parágrafo 1 do artigo 4º, esta foi muito boa, porque está citando, dizendo de onde é que ele quer. Essa política externa reflete o imperativo constitucional de buscar a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, promover a defesa da paz e a solução pacífica dos conflitos globais. Olha o bisu aqui, ó.
globais, ele está dizendo que é um tratado multilateral, facilidades alfandegárias na América do Sul. Como é que a questão fala de global? Garantir a autodeterminação dos povos e a não intervenção. Em nenhum momento, pessoal, veja que ele está falando de facilidades alfandegárias. Eu estou falando de aduanas, certo? Não estou falando de livre, de um Estado não poder intervir no outro. Eu estou falando que ele criou um tratado de facilidades alfandegárias e livre circulação de pessoas, certo? Mas não impede, isso aí seria um outro tratado, a questão não nos traz de uma intervenção, certo? Então, também não reflete. Assegurar o pluralismo político e a cidadania regional. A questão não fala sobre cidadania regional, certo? E não fala também de pluralismo político. Por quê? Porque a gente não está falando de um governo único. A gente está falando de facilidades alfandegárias e livre circulação de pessoas. Portanto, nós temos aqui a letra A como nosso gabarito, certo? Que é o parágrafo único do artigo 4º. E chegamos à quinta questão. Uma associação de moradores impetra uma ação judicial alegando determinada omissão do Estado fere a dignidade da pessoa humana ao permitir condições degradantes de moradia. Ao fundamentar a decisão, o magistrado cita a dignidade, que é um dos pilares que sustenta todo o ordenamento jurídico brasileiro. Se lembram do exemplo da saga de Poseidon, vou colocar até aqui embaixo, ó. Aqui eu tenho o mar, veja que está bem ondulado, aqui está o mar, certo? E aqui está o quê, pessoal? Aqui estão os pilares, com os generais marinhos protegendo, certo? Cada pilar desse vai ser o fundamento da República, cidadania, soberania, dignidade da pessoa humana, pluralismo político, livre, e por aí vai, certo? Então, vejam, fundamentos, segurando aqui, ó, para que o mar não desabe. Professor, e nessa sua analogia, o que seria o pilar central? Né? Aquele que Saori Guido Atena estaria? A própria Constituição. Nesse exemplo lúdico aqui, né, quem assistiu a saga de Poseidon, os Cavaleiros do Zodíaco, sabe do que eu estou falando, eles tinham que destruir os pilares, né, e depois destruir o suporte principal, acho que o nome era isso, suporte principal. E aí o suporte principal, que ele segurava todo o mar, certo? Era ajudado pelos outros, mas tinha um que segurava todo o mar, que era onde Saori Guido estava dentro e estava inundando. Enfim, seria a própria Constituição. Né? Então, esse suporte principal, esse pilar principal, ele seria a própria Constituição. Que a partir do momento do seu rompimento, certo? Todo o Estado de Direito, ele se desbandar, ele se esfarela, certo? Ele deixa de existir, porque provavelmente uma nova ordem política assumiu, que aí pode ser através, por exemplo, de um golpe, pode ser através de uma nova Constituição, mas sem um amparo popular, por exemplo, enfim. A aula não é para isso, certo? Estou dando um exemplo. Então, veja, na topografia da Constituição Federal, a dignidade da pessoa humana é classificada juridicamente como? Olha aí, tá vendo? Um princípio das relações internacionais, se lembra que eu falei, pessoal, cuidado. Princípio da relação internacional, o que é que eu tenho? Eu tenho dizendo que eu tenho a dignidade da pessoa humana, no artigo 1º, e lá no artigo 3º, pessoal, eu tenho o respeito, a prevalência, né? Lá no artigo 4º, eu tenho a prevalência dos direitos humanos. Então, cuidado. Artigo 1º, dignidade da pessoa humana. Artigo 4º, prevalência dos direitos humanos. Aqui ele falou, textualmente, dignidade da pessoa humana. Cuidado. Um princípio das relações internacionais? Não, porque eu estou falando do artigo 1º. Um objetivo fundamental? Não, porque eu estou falando do artigo 1º. Um fundamento da República Federativa do Brasil? Vamos botar um asterisco. Ou uma cláusula de integração latino-americana? Não, por óbvio, só pode ser a letra C, o nosso gabarito. Questãozinha muito boa, que pode cair em sua prova. Beleza? E aqui está, né, nós temos aquele só se dava plum, né,
mnemônico muito conhecido para quem gosta de mnemônicos. Eu, particularmente, não gosto. Nunca fui fã de mnemônico, certo? Eu prefiro memorizar do que usar mnemônico. Mas, né, o bom de vivermos numa humanidade, né, numa pluralidade de pessoas e não de raças, é que cada um tem seu próprio pensamento, né? Enfim, galera, esse foi o nosso primeiro aulão de Direito Constitucional para o Detran. Nós vamos ter outros, nós teremos outros aulões, beleza? Mas por hoje é só. Se gostou, comenta, compartilha, manda, se inscreva aqui no canal do Concurseiro Moçoroense. A gente vai ter muito conteúdo para os concursos do Rio Grande do Norte, concursos regionais e também concursos nacionais. Beleza? Forte abraço a todos. Fique com o grande arquiteto do universo e até o próximo aulão. Valeu!